Beleza, estamos gravando. A minha dúvida aqui é só se a gente vai estar gravando a tela certa. Alguém sabe me dizer se eu consigo verificar se está gravando a tela certa? Eu acho que ele grava tudo, na verdade. Ele entende, né? Às vezes. Ele grava a tela e quem tá falando no momento, ele grava só o quadradinho da pessoa. Maravilha, obrigado. Vamos lá então. Eu falei para vocês anotarem as dúvidas para o final, mas se surgir alguma dúvida que vai ser necessário vocês perguntarem para a gente continuar o treinamento, para a gente continuar na compreensão boa, podem me interromper, mandem no chat, os meninos me pausam também, e não é para sair daqui com dúvida, não. Show? Vamos lá. Então, a gente escreveu um pouquinho na divulgação o que a gente espera ensinar para vocês hoje, compartilhar um pouco da experiência que a gente já teve com mapeamento, e queremos trazer uma coisa diferente, tá? Não é uma coisa que queria ocupar o tempo de vocês para uma coisa que vocês poderiam pesquisar no Google e descobrir, porque as respostas a gente tem todas, o interessante é saber fazer as perguntas. Então, a gente espera contemplar algumas áreas como para saber como melhorar os resultados operacionais da EJ, vamos trazer um exemplo, como melhorar a conversão do funil de vendas e vender mais. Queremos tirar esse aspecto do mapeamento de processos apenas como um projeto e mostrar como vocês podem usar na EJ tanto internamente como externamente para os clientes. Vamos trazer algumas abordagens sobre o que é melhoria contínua e explicar o porquê que isso está 100% alinhado com a prática do mapeamento de processos. Vamos falar como convencer o seu cliente que ele precisa do serviço. Então, se vocês puderem mandar no chat também para saber, vocês já fazem mapeamento ou ainda não? Se já fazem, manda sim. Se ainda não, mandem não, por favor, para eu ter uma noção. João falou que sim, Maria sim. O projeto foi meu primeiro contato com mapeamento. Beleza, se eu falar algum termo que vocês não compreenderem, podem me interromper também. E a gente vai finalizar tratando por que a gente deve vender mapeamento, por que é importante, por que vai alavancar a EJ vender o mapeamento de processo. Show? Mas antes disso, eu queria apresentar um pouco quem a gente é, por que a gente está aqui. Então, somos um trio, vocês estão vendo a Bruna e o Vitor, mais eu. Nós somos 3 pós-juniores e a gente sempre quis pensar como trazer algo diferente para o movimento Empresa Júnior, porque foi um momento que transformou muito a gente, várias conquistas profissionais que a gente tem e ainda vai ter, com certeza, vieram por conta do movimento. Não sei há quanto tempo vocês estão, mas eu acho que quem já está há mais tempo sabe do que eu estou falando. E eu sempre brinco que se eu precisasse escolher entre os 5 anos de faculdade e o diploma, ou os 2 anos que eu fiquei na EJ, sem dúvida nenhuma, eu iria escolher os 2 anos que eu fiquei na EJ, porque foi lá que eu aprendi no que eu era bom e estiquei isso, e entendi no que eu era ruim e precisava melhorar, que eu tive contato com a vida real, que eu fiz projetos. Então, assim, é um ambiente de muito desenvolvimento. Então, para quem, se tem alguém aqui que está recente, saibam abraçar essa oportunidade, sempre tenham muito entusiasmo nos momentos da EJ, e a gente surge com a intenção de transmitir experiência que a gente ganhou na trajetória do MEG e do mercado de trabalho, porque hoje a gente já atua profissionalmente no mercado de trabalho. Deixa eu permitir aqui. A gente já atua no mercado de trabalho hoje e somos o produto acabado do MEG, né? Que é o jovem empreendedor, o intraempreendedor dentro da empresa que ele está. Nós queremos propósito, nós queremos alguma coisa diferente, e acho que a frase que mais define esse projeto que a gente começou é que nós gostaríamos de ter tido, na nossa época, algumas pessoas que estivessem dispostas a fazer o que nós estamos dispostos, que é ajudar, é transmitir essa experiência, e assim, não que a gente saiba tudo, e longe disso, mas o pouquinho que a gente já viveu, a experiência que a gente teve, eu acho que se a gente transmitir essa experiência para vocês, pode facilitar pelo menos 1% a jornada de vocês no MEG, que é uma coisa que a gente já estaria satisfeito.
E deixar o arroba aqui do nosso perfil, seja um de nós. Depois vocês podem conferir lá, os meninos vão mandar o link aqui do grupo URL, se vocês forem acessar. Visitem os nossos conteúdos, está desatualizado, a gente já postou coisa nova aqui. Mas se vocês gostarem do treinamento de hoje, gostarem do conteúdo que tem lá, sigam a gente, deem feedbacks e interajam, por favor, porque a gente quer fazer um ambiente de comunicação. A gente quer trocar ideia, quer trocar experiência, e só com vocês falando com a gente que a gente vai saber se a gente está no caminho certo e se realmente está ajudando vocês, que é o intuito disso. E na nossa página também, só um minutinho te cortando, mas é porque a gente, além de falar muito sobre desenvolvimento pessoal e profissional, eu acho que uma coisa que a gente pega como diferencial é realmente focar em EJ, por já ter vivido, por conhecer a realidade, por entender que nem tudo se aplica à realidade de um EJ, esse é o nosso principal foco. De quem já viveu, de quem entende o impacto que o MED causou e quem quer ajudar nessa transformação. Show, obrigado, Bru. Então, vou me apresentar. Hoje eu vou tocar esse treinamento, os meninos vão ter um tempinho para se apresentar também, e futuramente esperamos que eles deem alguns treinamentos para vocês também. Mas meu nome é Otávio Satin, eu tenho 23 anos, sou graduando ainda em Engenharia de Produção, parece que fica sempre mais longe de terminar, e sou pós-júnior da Projeto Consultoria, que é a empresa júnior de Engenharia de Produção, lá de Uberaba, da UFTM. Então, foi lá que a minha experiência com o MED começou. Foi lá que eu comecei a descobrir o movimento Empresa Júnior. Agora, falando de algumas experiências e mais relacionadas a experiências profissionais e experiências que eu tive com mapeamento de processos, com jornadas e tudo mais, que é o que solidifica tudo que eu vou passar aqui para vocês hoje. Então, foram aí, desde 2018 que eu tenho contato com isso, são 3, 4 anos fazendo isso, e algumas coisas que eu aprendi eu quero transmitir para vocês, para que facilite o processo de vocês. Então, realmente, o primeiro contato que eu tive com o mapeamento de processo foi na Progep, foi no primeiro projeto que eu fiz, ainda comecei esse projeto como trainee, foi num restaurante que a gente fez um mapeamento de processos em um POP, que é um procedimento operacional padrão, caso alguém não saiba, e foi aí que eu comecei a me ligar, que eu comecei a me tocar do que era, comecei a me aprofundar, porque processos é uma área que eu gosto muito, hoje eu atuo nisso profissionalmente, e comecei a me ligar, mas o start inicial foi graças à empresa Júnior. Depois eu tive a oportunidade de fazer um estágio de férias, logo que eu saí da empresa Júnior no Bradesco, e foi uma jornada que a nossa intenção, eu tinha mais uma duplinha lá, e a gente queria mapear todo o aplicativo. Então, toda a parte digital do aplicativo do Bradesco e das carteiras digitais, as wallets do Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, a gente mapeou a jornada do início ao fim, propondo KPI, propondo melhoria, propondo alguma coisa que fosse melhorar e otimizar a experiência do cliente durante o uso desse serviço do aplicativo ou das carteiras digitais. E atualmente eu trabalho numa startup, que é um banco digital, a Neon, e eu também trabalho com essa área de jornada. Eu atuo basicamente no chatbot, que são aqueles robozinhos por trás do atendimento virtual, que com isso a gente consegue ganhar muita escala no atendimento. E por trás, um dos pilares, com certeza, é o mapeamento de processos, o mapeamento da jornada do cliente, porque ele precisa entrar no aplicativo e ser atendido de uma forma contínua, uma forma direta, que ele tenha uma boa experiência e uma boa usabilidade. E para quem tem interesse na área, vai ser tendência relacionado ao mapeamento de processos a esses meios digitais, porque hoje as coisas estão mudando muito e o meio digital você consegue traquear e taguear cada etapa desse cliente no seu serviço ou no seu produto. Então, é uma ótima oportunidade, uma ótima área para quem tem interesse disso, já pensando em vida profissional, em mercado de trabalho, que está crescendo e cada vez mais as empresas estão tendo área de experiência do cliente, Customer Success, Customer Experience, e tudo isso se dá graças a boa parte do mapeamento de processos e de jornadas, certo?
Agora eu vou abrir uns minutinhos para os meninos se apresentarem e a gente já entra a fundo no treinamento. Oi, gente, muito prazer, eu sou a Bruna. Vocês vão perceber aí pelo sotaque que eu sou de Recife, mas eu já moro em Uberlândia, aqui em Minas Gerais, há um tempo. Eu sou pós-júnior da CPE, Empresa Júnior, que é a empresa júnior aqui de Uberlândia, de Relações Internacionais e Economia. E na CPE, eu fui diretora de gestão de pessoas e vice-presidente. Na vice-presidência, a gente se envolveu muito também com indicador, com planejamento estratégico, OKR, metas, enfim. E a empresa Júnior foi fundamental em toda a minha jornada, tenho certeza que todas as minhas experiências foram consequência da empresa Júnior, sabe? Foi lá que eu aprendi os primeiros passos para uma carreira profissional de sucesso, foi lá que eu aprendi a trabalhar por paixão, com paixão por uma causa, e que, inclusive, um dos vídeos que a gente colocou já na nossa página no YouTube, que colocou no nosso Instagram da Um de Nós, inclusive depois vão lá seguir, foi justamente sobre isso, de que existe uma diferença muito grande das pessoas que só querem entrar no EJ para ter hora na faculdade, para ter linha no currículo, e das pessoas que realmente querem estar lá para aproveitar o momento, para se desenvolver e que entendem o impacto que isso tem na nossa vida. Eu entendi, eu mergulhei de cabeça, eu fui a fundo, eu fiz tudo que podia dentro da minha Jota, e os desafios que eu passei, tudo que eu aprendi e tudo que eu transformei e me transformei principalmente, eu trago até hoje. E é por isso que eu tô onde eu tô hoje, que eu consegui chegar onde eu tô. Hoje eu trabalho na área de inovação e P&D de uma indústria alimentícia. E foi com as minhas experiências na EJ que hoje eu também consegui chegar na fase final do processo seletivo de trainee de uma das maiores empresas do Brasil. Então, assim, aproveitem esse momento. Aproveitem que só tem a acrescentar na vida de vocês e a gente está aqui justamente para trocar experiência e melhorar essa jornada de vocês na EJ. É isso. Boa, Bru. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer poder estar aqui com vocês. Meu nome é Vitor Hugo, mas os meninos costumam me chamar de VH, então vocês podem ficar à vontade, o que vocês preferirem. Não tem muito problema com relação a isso. Eu também sou cria da Progep, assim como o Satin. Inclusive, a gente se tornou bons amigos por conta da experiência e da vivência que a gente tinha dentro do EJ. Então tá aí mais um ponto positivo de você participar e entender o que o movimento ele pode agregar para a sua vida, tanto no âmbito profissional como no âmbito pessoal. Eu entrei na Progep em 2018.2, eu entrei como trainee, logo em seguida eu fui consultor comercial, assumi a diretoria comercial quando o Satin foi presidente da Progep e eu fui seu sucessor em 2020.1. Foi uma gestão bem complicada, porque foram os primeiros 6 meses de pandemia, a gente tinha todo um planejamento, todo um organograma de estratégias bem montadas para a gente conseguir fazer um primeiro semestre excepcional, e tudo foi por água abaixo, então foi tudo muito novo para todos os membros que estavam lá na empresa, para a diretoria também, então foi um processo muito desafiador, onde eu cresci de uma maneira que eu nunca imaginava que eu poderia crescer, e ainda tão jovem. Logo em seguida, eu consegui um estágio também, eu voltei para minha cidade por conta da pandemia, eu sou natural de Goiânia, Goiás, um pouquinho longe de Uberaba, mas o importante é estar presente, né? E hoje eu trabalho na área de expedição e logística de uma empresa aqui de Goiânia, onde eu sou responsável por liderar uma equipe e garantir a qualidade da entrega do produto final para o nosso cliente. Então, basicamente, as oportunidades que surgiram, que apareceram para mim até hoje, foram consequência das experiências e dos aprendizados que eu tive dentro da EJ. Então, assim, como os meninos já reiteraram muito bem, aproveitem essa oportunidade, é uma oportunidade única. Quando a gente fala isso, a gente não está brincando, realmente proporciona para vocês uma série de competências, uma série de habilidades que são essenciais dentro do mercado de trabalho. São competências e habilidades que fazem a diferença, que te tornam mais preparado, te tornam mais cascudo para os problemas que vocês vão enfrentar. Então, assim, mergulhem de cabeça e espero muito que a gente possa contribuir para esse processo de vocês. Igual o Satin comentou, que vocês aprendam 1% do que a gente for apresentar aqui hoje para vocês, já é o suficiente para a gente. A gente quer fazer a diferença, a gente quer plantar uma sementinha na cabeça de vocês, para vocês colherem bons resultados lá na frente. E é isso. Valeu e bom treinamento aí para a gente. Boa, obrigado, meninos. Bora, então, começar. Antes de tudo, eu queria falar um pouco com vocês sobre desconstrução. Quando eu perguntei se algumas EJs aqui já faziam um mapeamento de processos, vocês me disseram que sim.
E o que acontece é que isso pode ser bom, mas isso também pode ser um problema. Por quê? Às vezes, vocês já têm conceitos muito bem definidos e muito enraizados na formação de vocês e na cabeça de vocês sobre o tema, sobre como executar, e isso pode não permitir vocês pensarem de uma outra forma e estarem abertos para fazer de outra forma e para ter um ponto de vista de outra forma. Então, eu só queria trazer uma analogia aqui para vocês e perguntar se essa curva, se ela é convexa ou se ela é côncava, e acho que a resposta depende, lógico. Se a gente olhar de um lado, ela é côncava, se a gente olhar de outro lado, ela é convexa. E por que eu trouxe isso? Porque a partir do momento que eu assumi que ela é côncava, eu não estou aberto para enxergar do outro lado que ela é convexa. Então, é só uma maneira ilustrativa de pedir para vocês que eu queria que vocês abrissem mão do conhecimento que vocês têm sobre mapeamento de processos hoje e apagassem tudo, deixassem uma gavetinha aí para a gente conversar sobre esse treinamento e depois disso que vocês filtrem o que a gente conversar e absorvam o que fizer sentido para a realidade de vocês, beleza? Então, antes de mais nada, a gente está com a gaveta aberta, temos que estar na mesma página agora. Vamos falar um pouco sobre o conceito de mapeamento de processo. Provavelmente, quando vocês veem essa imagem, vocês conseguem sentir cheiro, sentir gosto, vocês conseguem lembrar da batatinha crocante e macia, o gosto do molho do Big Mac, o gosto da Coca gelada, a experiência toda que o McDonald's pode te proporcionar. É difícil alguém que nunca tenha experimentado, e isso tem uma escala mundial. Qualquer lugar que você vai, que tenha McDonald's, aqui em Jabuticabal, onde eu moro, que é interior de São Paulo, em Uberlândia, em Goiânia, em outro país, vai ter o mesmo gosto. E a ilustração perfeita do mapeamento de processos é falar do lanche do McDonald's. Porque eu não sei se vocês já viram o filme, mas se não viram, ficam com uma indicação, chama... Ixi, fugiu, como que chama mesmo? Eu vou lembrar, depois eu mando para vocês. Mas é perfeito para falar sobre mapeamento de processos, porque eles chegam na receita, chegam no layout perfeito, e o McDonald's, a proposta dele é ser um fast food. E ele só consegue deixar o lanche muito rápido, pronto na sua mão, por conta que os processos são muito mapeados. É uma linha, é como se fosse uma esteira de produção, que os funcionários fazem rapidinho lá e pum, gospe seu lanche, pum, gospe outro lanche. Sempre com o mesmo gosto, sempre até assim, digamos, com o mesmo design, a mesma quantidade, porque tem mapeamento de processos por trás disso. Então, o que ilustra o mapeamento de processos é vocês pensarem no McDonald's. O filme chama Fome de Poder. Um pouco sobre mapeamento de processos. Eu quero falar um pouquinho da prática aqui, para depois falar o que vocês podem fazer com ele. Quando a gente vai fazer um mapeamento de processos, basicamente, a gente tem que estabelecer um fluxo de jornada a partir desse mapeamento de processos. Então, vamos pensar assim, já que a gente está falando de McDonald's, vamos usar esse exemplo. Vamos pensar que o fluxo é o cliente chegando, fazendo o pedido dele, retirando o pedido e indo embora. Esse é o fluxo de atendimento. Existe o fluxo de preparação, que é quem está lá dentro na cozinha preparando o lanche. Existe o fluxo para fazer o pedido, que é o caixa. Existem vários fluxos de preparação para vários lanches diferentes, para sorvete, para N coisas que tem. Então, o mapeamento, ele pode ser tanto macro, quanto ter uma visão micro daquele processo. E o que é legal? A partir desses fluxos estabelecidos, você estabelecer jornadas sobre ele. Então, vamos falar sobre a jornada da preparação do lanche. O passo a passo é simples, o mapeamento é simples de fazer. Então, o funcionário ele tem que pegar o lanche, tem que fazer isso com o hambúrguer, tem que fechar a caixinha desse jeito e está pronto. Então, a gente precisa segmentar esse fluxo em pequenas partes e pensar em melhorar elas. Esse é um conceito de melhoria contínua que eu quero que vocês tenham muito bem definidos na cabeça de vocês. Então, se etapa por etapa a gente pensar em melhorar, que seja 1% uma etapa que a gente melhorou, no macro desse processo, a jornada desse processo vai estar melhor. Então, se eu melhorar a jornada de atendimento, melhorar a jornada de pedido, a jornada de preparação, a jornada de retirada, que seja 1%,
a percepção de valor do cliente desse serviço, no final disso, vai ser bem maior do que antes. E se você olha exclusivamente para 1% que melhorou naquela determinada jornada, você não dá muita importância, não dá muito valor. Mas com certeza, se a empresa tem uma cultura forte de processos, o cliente é mais satisfeito, o cliente é atendido mais rápido, o cliente tem sempre a mesma qualidade. Imagina se você fosse numa loja, num restaurante como o McDonald's, come um lanche um dia, come depois, não é o mesmo sabor, ele vem diferente, ele não vem montado do mesmo jeito, já perde o propósito da coisa. Então, o mapeamento de processos, além de tudo, consegue estabelecer uma marca por trás daquele negócio, daquele produto, que é o que faz segurar as pessoas, segurar os clientes e ter esse encanto tão grande que tem pelas pessoas do McDonald's. E falando de modelo de negócio, é indiscutível como funciona bem. Então, tendo esses fluxos segmentados, é muito importante que dentro de um processo de mapeamento, a gente tenha indicadores para acompanhar. Os indicadores são primordiais para essa etapa. Por quê? Porque o que adianta eu mapear a minha jornada, eu olho as melhorias, vejo quais são as oportunidades de melhorias e modifico esse processo. Porque na minha época de EJ, no começo, eu sempre achava que mapeamento de processos era simplesmente mapear, o como a gente chama de as it is, como é, entrega para o cliente e acabou. E não é bem assim. O mapeamento de processos, ele é uma oportunidade para você melhorar esse processo e extrair o máximo desempenho desse processo. E para isso a gente precisa dos indicadores. Então vamos falar de novo da jornada de preparação do lanche. Eu mapeei o processo como ele é hoje, eu reuni minha equipe, reuni quem faz o lanche, que é muito importante ter as pessoas que estão no processo, e fizemos um brainstorm, discutimos uma ideia, fizemos um plano de ação, mudamos o processo. Agora estamos vendo esse processo na prática. Como que eu vou saber se essa mudança realmente foi boa ou não? Eu preciso ter indicadores. Então, vamos lá, eu reduzi em 1 segundo o tempo de preparação do lanche. Pô, muito bom. Os clientes vão esperar 1 segundo a menos. Pensa em escala, pensa do dia inteiro, no mês inteiro. Quantos clientes não vão no McDonald's? Quanto mais cedo a gente consegue entregar esse lanche, melhor. Gostei. Vou padronizar o meu novo fluxo dessa forma. Como que eu posso trazer isso para a EJ? Eu tinha muita dificuldade na minha época, não sei se vocês passaram por isso, mas eu fui um tempo do setor comercial e já executei projetos de mapeamento de processo, e eu tinha muita dificuldade em tangibilizar para o cliente o que esse projeto ia trazer de bom para o negócio dele. Então, como eu falei antes, que eu achava que era só colocar os processos no papel e entregar um fluxograma para ele, muitas vezes eu não conseguia gerar valor para o meu cliente a partir disso. E se a gente tiver indicadores por trás, números não mentem. E contra fatos não há argumentos. Eu posso chegar nele e simplesmente mostrar, ó, a partir do mapeamento de processos que a gente fez numa empresa que é parecida com o seu modelo de negócio, a gente conseguiu reduzir em 5% o tempo de espera dos clientes. Ponto. Com isso, os clientes estão mais satisfeitos. É um argumento muito grande para vocês usarem, que se eu soubesse disso na minha época, com certeza no setor de projetos a gente iria mensurar tudo isso antes de começar o projeto, tudo isso ao término do projeto, ou 6 meses depois do projeto, para dar tempo dele começar a mostrar resultado, e depois mostrar para o cliente. Isso é um case de sucesso. Quantas vezes a gente, às vezes, precisa ficar pensando em case de sucesso e não sabe o que fazer, não sabe o que mostrar para o cliente, e case de sucesso para a EJ. Então, eu reduzi 5% o tempo de espera, joguem para o ano, para esse número ficar grande, quanto que eu reduzi no dia, pelos clientes que vêm, quanto que eu reduzi no mês, quanto que eu reduzi no ano, e aí você mostra para o cliente, ó, esse projeto aqui que você investiu X reais, com as melhorias que ele deu e que ele vai continuar dando, você teve uma economia de tanto. Quanto mais você tangibilizar, com certeza melhor vai ser a experiência para esse cliente e melhor vai ser a percepção de valor dele em cima do seu serviço. Isso pode fidelizar ele, isso pode facilitar indicações também. Agora, vamos falar um pouco disso aqui, de segmentar o fluxo em pequenas partes e trazer um pouco o conceito de melhoria contínua.
Esse mapa aqui é de uma prova famosa de ciclismo que chama Tour de France. Então, é uma competição que ela dura, não sei se 22 ou 23 dias, e o trajeto é tudo isso aí. Eles dão praticamente uma volta na França, e por montanhas, assim, é muito louco, é muita energia, realmente, quem decide participar disso. E tem uma história, se eu não me engano, era a seleção inglesa que participava dessa competição, que era um desastre. O time era um desastre, os ciclistas nunca chegavam nem perto de ganhar, eles não tinham motivação, não tinham intenção de ganhar, e era bem desprezado essa competição pelo país. Até que a confederação decidiu contratar um cara que era mindset fudido, que pensava em melhoria contínua, e a gente vai trazer essa história para o mapeamento de processo. Então, esse cara chegou, começou a ver, ele segmentou etapa por etapa de tudo que acontecia na corrida, tudo que poderia acontecer, e tentou melhorar, ponto a ponto, ponto a ponto. Às vezes nem entra tanto em mapeamento, mas eu quero que vocês compreendam esse conceito. Então, se ele pudesse melhorar a pedalada do ciclista, para ele pedalar mais forte ou para ele pedalar mais rápido, vamos dizer que ele melhora em 1% essa pedalada. E aí ele trocou o tecido dos shorts, melhorou um pouco, menos atrito com o ar. A pomada que eles usavam para recuperar os músculos. Até pintaram o caminhão de branco pelo lado de dentro para poder enxergar a sujeira e limpar a sujeira certinho, para não afetar isso na hora da prova. Então, muitas pessoas podem olhar de fora e falar, putz, esse cara é louco, né? Para que fazer tanta coisa assim se não vai fazer a diferença nenhuma? Mas é onde eu quero que vocês pensem no 1% de diferença. Se chama melhoria contínua exatamente porque ela é contínua. Então, independente do negócio que vocês forem, vai ter uma coisinha aqui que vai poder melhorar, que estava restringindo essa empresa de crescer, e aí depois que isso melhorar, vai ter alguma outra coisinha que vocês vão melhorar, e isso vai ser contínuo. Por isso que é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai melhorar o todo. E aí depois que esse cara chegou, esse treinador maluco chegou, começou a mexer em tudo, sono, preparação e etc., levou alguns anos, mas a seleção de ciclismo começou a ser campeã. Eles ganharam 1, 2, 3, 4, 5, acho que eles ganharam 7 ou mais anos seguidos. Então, a lição que a gente tira disso, e o que vocês podem contar dessa história para o cliente de vocês, é que muitas vezes o que a gente está fazendo agora não vai ser colhido amanhã. Não foi no primeiro ano que a equipe começou a ser campeã, não foi no segundo, demorou um pouquinho até essas melhorias começarem a fazer efeito. Só que quando elas começaram a fazer efeito, eles foram, tipo, campeões muitos e muitos anos seguidos. Então, tem o efeito do tempo, tá? Saibam projetar esse efeito do tempo na hora que vocês forem vender esse serviço para o cliente de vocês. Peguem um pouco o conceito de melhoria contínua, estudem um pouco mais depois, e aliem isso com o mapeamento de processos para vocês tangibilizarem cada vez mais para os clientes na hora da venda. E aí, beleza. Falamos um pouco do que é o mapeamento de processos, falamos um pouco do conceito de melhoria contínua, e agora eu quero falar como que é possível aplicar isso dentro da EJ de vocês. Vamos com um exemplo hipotético. Estou falando um exemplo para a área de vendas, porque é uma área que eu tenho afinidade, mas com certeza isso pode ser aplicado e deve para outras áreas. E eu vou ser bem sucinto para falar um pouco sobre como se beneficiar do mapeamento de processos e como conseguir fechar mais projetos aplicando o mapeamento de processos dentro da EJ. Então, temos esse funil hipotético aí. A jornada de vendas começa com a prospecção, uma apresentação de proposta, temos uma negociação e ali temos um fechamento com o nosso cliente. Vamos dizer que eu começo a olhar para esse funil, começo a perceber os indicadores, tudo que a gente já conversou até aqui. Tenha uma jornada, tenha fluxos, divida esses fluxos em jornadas. Então, eu tenho que ter o processo desenhado, desde a prospecção até o fechamento. Eu preciso ter a prospecção desenhada, a proposta desenhada, a negociação e o fechamento. Pensem que muitas vezes vocês dão consultoria para os seus clientes
mas vocês esquecem da consultoria interna. Isso é muito importante. Eu sei que todo mundo que está em EJ é muito capaz de desenvolver projetos externos e muito capaz ainda de desenvolver projetos internos, porque vocês sabem o processo que vocês fazem no dia a dia e é muito passível de melhoria. Era outra coisa que eu queria muito ter descoberto antes, ter descoberto enquanto eu estava na EJ. E se vocês não coletam indicadores ainda, se vocês não têm um funil de vendas estruturado, vocês precisam começar a estudar sobre isso. Porque se a gente não conseguir mensurar, a gente não vai conseguir melhorar. O funil de vendas é como se ele fosse um balde, só que com furos. Porque é utopia pensar que vão entrar 100 clientes na prospecção e os 100 vão fechar. Então a gente tem esses furos. Imagina um cano comprido com os furos e só pinga um pouquinho de água lá no fim. Você sabe que esse cano está furado, que está vazando água, mas você não sabe aonde a água está vazando. Como que você vai lá tapar esse buraco? Então, com um funil de vendas estruturado, com os indicadores de etapa para etapa na conversão bem definidos, e se eu chegar para você e falar, qual que é a conversão de negociação para fechamento hoje? Você me fala 20%. Legal. Isso é bom. Você sabe onde está o furo, você sabe onde se vai agir, você sabe como melhorar o seu processo de vendas. Então, não existe isso de deixar o seu cliente no limbo lá do funil, porque isso acontecia muito na nossa época. Você liga para o cliente, ele não atende, você liga, ele não fala nada, ele fica naquele limbo e ele vai prejudicar seus indicadores. Saibam ter um ponto final, saibam falar não, mostrem que é mais importante para eles comprar do que para vocês vender. Mas eu não quero entrar nessa parte de vendas também, senão eu me empolgo. Olhando para esse funil, é interessante a gente ver da base mais fina para a base mais larga, porque a gente vai ter menos esforço para mais resultados. Não adianta eu melhorar a conversão da prospecção para a proposta. Se o meu esforço vai crescer e lá no fechamento eu vou fechar pouco, é sempre interessante, então, olhar da menor para maior, que meus esforços vão ser voltados e terão mais resultados. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre funil comercial e essa melhora de processo, a gente soltou um vídeo ontem no YouTube, os meninos vão deixar para vocês agora no chat também. Mas, basicamente, a gente está vendo o fechamento ali para realmente o começo da execução do projeto. Nesse funil hipotético é 10%. Identifiquei onde está o meu problema maior. Então, eu vou lá, eu tenho a minha jornada macro, eu tenho a minha jornada de fechamento, eu vou começar a explodir, eu vou começar a me aprofundar nisso. Eu pego a minha jornada de fechamento, abro ela, chamo meu time e começo a entender. Como que a gente faz o fechamento? A gente chama numa reunião, a gente entrega algum documento, como que a gente negocia com o cliente? A gente dá algum brinde, ele tem algum benefício quando ele fecha com a gente? Então, avaliem esse processo todo, identifiquem gaps, identifiquem pontos de melhoria, identifiquem oportunidades onde vocês podem agregar mais valor para o cliente de vocês e redesenhem o processo. Redesenhado o processo, coloquem um prazo para isso estar pronto, coloquem um prazo para vocês testarem isso. Então, por exemplo, vamos testar isso por 60 dias, e aí depois com os indicadores bem definidos eu volto e comparo semanalmente esses 60 dias, por exemplo, minha conversão melhorou? Se foi para 11%, já melhorou. Se foi para 15%, ótimo. Se ela manteve-se, então eu não fiz uma melhoria tão boa. O que eu faço aqui para melhorar mais? E se ela diminuiu, não faz sentido eu continuar com esse processo, deixa eu continuar o processo como era antigo. Se vocês fizerem, refizerem isso, eu garanto para vocês que em alguma hora, a gente tem a variável do tempo, mas alguma hora esse funil vai melhorar e vocês vão conseguir converter mais vendas. Bom, alguns benefícios do mapeamento de processos. A padronização, já falamos um pouco sobre isso quando a gente deu o exemplo do McDonald's. Você vai ter maior padronização dos seus processos, do seu produto acabado, do seu serviço oferecido. Isso é interessante para quando vocês estiverem atacando clientes que precisam ter uma padronização no serviço deles. É um argumento para vocês colocarem na mesa, que pode ser decisivo para o fechamento ou não. Otimização do tempo, porque existe uma coisa chamada 7 desperdícios, e um deles é desperdício de tempo. Se a gente conseguir entender onde existem processos que a gente gasta tempo demais e poderia gastar menos tempo,
ou um procedimento ali dentro do processo que é desnecessário, a gente corta ele, a gente ganha tempo. Isso também é primordial de falar para o cliente, porque o tempo é um ativo que a gente não tem controle, e ninguém consegue falar, hoje eu quero ter 30 horas no meu dia, eu vou lá e compro mais 6 horas. Isso não existe. Então, você pode vender tempo para o seu cliente, certo? A gente começa a despertar a mente para, tipo assim, eu não estou só vendendo um mapeamento. Olha quanta coisa por trás tem para você agregar valor para o cliente na hora da venda. Eliminação de desperdício. Eu citei um pouco antes sobre os 7 desperdícios, mas qualquer tipo de desperdício, o próprio exemplo que eu dei aí no funil comercial. Todo o processo, ele tem furos. E esses furos são desperdícios. Vamos identificar onde estão esses furos e vamos tapar o buraco para otimizar o meu processo, para otimizar o meu negócio. Aumento de produtividade, redução do custo operacional. Também é possível de entender se o processo é necessário, se não é. É possível entrar de uma forma micro em cada etapa do processo, redesenhar ela, ver se está desperdiçando material, ver se está fazendo coisa demais, ver se está movimentando demais, entender como baixar esse custo operacional. Aqui é legal vocês mostrarem para os clientes de vocês, dependendo do projeto, dependendo do negócio dele, que se vocês reduzirem tantos por cento de custo operacional, vai se pagando o projeto, é uma outra forma de agregar valor. Possibilidade de automatização. Aqui eu coloquei um exemplo do Henry Ford. Quem sabe, eu por ser de engenharia de produção, estudamos muito sobre isso, mas o Henry Ford tinha a fábrica da Ford de carros, e foi aquela época de revolução industrial que tínhamos esteiras de produção e os processos eram microsegmentados. Então, o que ele fez, basicamente? Ele entendeu como construir um carro. Isso era um processo antes manual, que demorava muito tempo e, por isso, tinha um custo muito alto. Ele segmentou todo o processo. É muito difícil você capacitar uma pessoa sozinha para construir um carro, mas é muito fácil você pegar uma pessoa que aperta um parafuso. Então, ele segmentou em microprocessos da melhor forma que ele pôde, colocou os peões lá na fábrica, em esteira, na linha, um aperta um parafuso, um coloca isso aqui, o outro coloca o para-choque, o outro coloca não sei o que. Isso reduziu o custo de produção, aumentou a escala, e ele era visto como um deus na época, porque ele, entre aspas, democratizou o acesso a carro. Carro era caro e carro era barato, carro ficou barato. Até os funcionários dele que ganhavam mixaria podiam comprar os carros que eles produziam. Isso tem N impactos por trás, né, dessa história, mas enfim, não é nisso que a gente quer entrar. É mostrar que o mapeamento de processos esteve também em revoluções industriais e o quanto isso foi importante para a indústria. E depois disso, essas pessoas que faziam um trabalho mecânico, tipo cortar uma peça, apertar um parafuso, hoje a gente tem máquinas que podem fazer isso. E as máquinas estão entrando cada vez mais na revolução 4.0 da indústria. Uma máquina é muito mais poderosa que um homem, mas um homem que domina uma máquina, ele acaba ficando imbatível. Então, quais escalas de produção que as empresas hoje em dia não ganham por conta da segmentação de processos e por conta da automatização em cima disso? O quanto a escala, a quantidade de venda de produtos sobe e o custo disso desce. É possível a gente identificar gargalo no processo, promovendo maior eficiência. Eu não vou delongar nesse tópico, porque é um pouco do que eu já falei, a somatória de tudo que eu já falei sobre otimização de tempo, desperdício, aumento de produtividade. E gestão é decisão, gente. A gente precisa de dados, de números para formar argumentos e tomar decisões para onde a gente vai com a nossa empresa. Então, se você tem argumento para isso, você toma melhores decisões. E para você tomar melhores decisões, você tem que saber como que o seu processo acontece, você tem que saber como faz para a sua empresa ser mais rentável. Na hora de convencer o cliente, aqui eu preparei uma coisa bem simples. Eu queria falar para vocês que se a gente aparece aqui com um produto, falar, depois de falar tudo isso que o mapeamento pode dizer, eu tenho aqui uma aula para você assistir que vocês vão melhorar em X% a venda de vocês, e com essa melhora, vocês vão conseguir vender Y a mais de projetos, isso vai melhorar W no faturamento de vocês. Vocês estão interessados nisso? É inegável que sim.
porque eu já te provei que isso acontece, eu já dei exemplos históricos, eu já mostrei estudos, eu já mostrei exemplos, eu ensinei vocês, eu dei o conhecimento e agora abri a necessidade e agora eu estou vindo com a solução. Então, a ideia aqui, que a gente queria expandir um pouco os horizontes de vocês, é que vocês façam o que a gente acabou de fazer com o cliente de vocês. Lógico que não por uma apresentação, nem não demandando tanto tempo assim, mas numa apresentação de proposta, numa negociação, eduquem ele sobre o que o mapeamento faz, porque a maioria do pessoal que a gente atende não sabe sobre isso. Mostrem os benefícios, mostrem o que eles vão ganhar com isso, levem números para falar que o projeto compensa, levem exemplos, façam cases de sucesso, montem essa historinha ao redor da negociação. E montem isso, com isso, abram a necessidade, coloquem ele, putz, olha como o meu negócio podia ser rentável. Se hoje eu ganho 100, eu poderia estar ganhando 200, por que eu não quero isso? E não deixa ele numa situação que ele vai se contrapor se ele não quiser, sabe? Então, quanto mais conhecimento você der para o cliente e mostrar para ele que isso dá certo, mais convencido ele vai ficar com esse tipo de projeto. E é verdade, vocês não estão mentindo para ele, é verdade tudo isso que o mapeamento pode proporcionar. Falando um pouco agora de algumas vantagens de se vender mapeamento de processo, primeiro é a redução do CAC e LTV. São dois indicadores, CAC é o custo de aquisição do cliente e LTV é o Lifetime Value, que é quanto tempo o cliente fica com você. Então, CAC é basicamente seu investimento em vendas e marketing dividido pelos clientes que você trouxe, para saber quanto custa trazer um cliente para a empresa. E isso é caro. Por isso que hoje a gente tem essas promoções de indicações das empresas. Fica mais barato para eles ganharem clientes. E o LTV tem que pagar o CAC por quantas vezes aquele cliente consumiu o produto ou serviço. E raramente a gente vê clientes que fecham muitos projetos, normalmente é um. E quanto será que custa para trazer ele? Será que a gente está realmente ganhando o valor integral daquele projeto? Ou é um pouco a menos? Vocês já pararam para pensar nisso? E o mapeamento, ele pode servir para ser um passo inicial para o que está por vir. A primeira porta que você vai abrir com aquele cliente. Porque você fez um mapeamento, propôs uma melhoria, mostrou para ele com indicadores que o negócio melhorou, você já tem confiança, você já gerou valor. Você pode muito bem, em algum follow-up, chegar para ele e falar, com o mapeamento a gente identificou uma oportunidade aqui de melhorar o seu processo produtivo. Você não quer conversar um pouco sobre isso? Provavelmente ele vai querer, porque, os caras vieram aqui, agregaram valor para mim, com preço justo, meu negócio melhorou, ficou mais rentável, por que eu não vou ouvir eles? Então, numa dessas, você consegue pegar um cliente e aumentar o tempo de vida dele com a EJ de vocês, porque ele já confia em vocês, ele já está fidelizado. Com isso, vocês têm uma lucratividade e um número de projetos crescente, porque se vocês sempre ir colocando um pouquinho de valor no projeto de vocês, sempre identificando um pontinho a mais e mostrando para aquele cliente de forma clara, ele vai querer continuar trabalhando com vocês, ele vai confiar em vocês, e isso é bom para os indicadores da própria EJ, para os desafios que vocês têm aí para o ano. E aí a gente traz 2 dados mais por curiosidade, que conquistar um novo cliente é 7 vezes mais caro do que você manter um, e para você fechar com quem já te conhece, gasta 5 vezes menos esforço. Então, hoje a demanda de trabalho é alta dentro do MJ, vocês têm rotinas duplas com a faculdade, então eu acho que faz sentido vocês trabalharem de uma forma mais otimizada. E tem uma história desse primeiro projeto que eu falei que fiz de mapeamento, que é difícil de engolir, mas basicamente fizemos esse projeto em 2018, em 2019, quando a gente estava lá no prêmio, no final do ano, eu estava conversando com o pessoal de uma outra EJ, e era uma EJ de Uberlândia e a Progep é de Uberaba, né? A gente fechou esse projeto com o cliente super gostou, super dava bola, e o nosso erro foi não ter acompanhado esse cliente, não ter feito o que a gente contou para vocês que vocês devem fazer, que é manter ele com vocês, oferecer outros projetos, oferecer mais melhorias. E eu estava com alguns amigos dessa outra EJ de Uberlândia, e eles começaram a me contar, porque a gente estava negociando com um cliente lá de Uberaba, e ele fechou, não lembro se eram 3 ou 4 projetos com a gente, que dava em torno de uns 15 a 20 mil reais. E
a gente queria agradecer a Projeto, porque ele confiou muito em fechar com a gente, porque ele já tinha feito um processo de mapeamento de projetos, mapeamento de processos com vocês. E eu falei, putz, legal, hein? Então, a gente deixou vários projetos na mesa, a gente deixou muito dinheiro na mesa, numa situação que naquele ano a gente bateu as metas um dia antes de ir para o prêmio, faltando um projeto e 900 e poucos reais de faturamento. Então, com certeza, se a gente tivesse dado atenção para acompanhamento pós-projeto de um mapeamento e já antecipasse as necessidades desse cliente, ele teria fechado com a gente, com a EJ lá da cidade dele, e não precisaria da cidade vizinha. Não precisaria ter acessado outra EJ. E o ponto aqui não é trazer competitividade entre as EJs, longe disso, mas é trazer uma lição que eu levei mais de um ano para aprender, como a gente deveria ter acompanhado esse cliente pós-projeto, que só teria sido bom para a gente. E aí, a gente está chegando ao fim já do treinamento, só recapitulando o que a gente falou até aqui, o que a gente falou até então. A gente não entrou muito a fundo sobre como fazer mapeamento de processo, porque vocês podem simplesmente pesquisar e entender. Mas o mapeamento é basicamente um fluxograma, que vocês vão colocar as etapas de um processo e, através dele, extrair insights para a melhoria do mesmo. O maior erro do mapeamento é mapear por mapear e engavetar o fluxo. Vocês precisam trabalhar em cima dos insights, em cima das melhorias, que o projeto vira outro. A execução de um mapeamento de processos ela é muito simples. É importante ele ser feito a partir dos processos. Você conversa com as pessoas que entendem desse processo e desenham o processo. É muito simples. Não é fácil, mas é muito simples. Só que se vocês souberem usar o poder do mapeamento, ele pode muito ser o ponto-chave da mudança de muitas empresas. E da própria empresa de vocês, levando em base o exemplo que a gente deu sobre o funil de vendas. Além disso, é essencial vocês estudarem sobre melhoria contínua, saberem aplicar a melhoria contínua dentro desse processo de vocês, para a própria otimização de tudo que a gente falou ali dos benefícios, e lembrem-se também de estudar um pouco sobre PDCA, que ele é um processo cíclico de plano de ação e de melhoria, e é ele de mão dada com melhoria contínua, vocês vão alavancar muito a capacidade de execução da EJ de vocês e vão elevar muito a qualidade do serviço de mapeamento de processo para a percepção do cliente. Bom, gente, o que a gente tinha preparado para hoje era isso. Deu quase uma hora aí que eu estou falando, a gente não queria ocupar muito tempo de vocês, era mais apresentar a nossa iniciativa, dar um parecer diferente de mapeamento de processo para vocês, o como vocês podem alavancar isso. Espero que vocês tenham gostado. E antes, eu vou ter uns recadinhos finais para dar para vocês, mas eu queria abrir para perguntas, e realmente perguntem se vocês tiverem uma dúvida, se vocês estiverem passando por um momento na EJ de vocês, que queiram se abrir, queiram contar, caso a gente possa ajudar. Deixa eu ver o que mandaram aqui. O Thiago levantou a mão. Cadê? Pode falar, Thiago. Oi, gente. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Muito obrigado pela palestra. Foi muito importante para a nossa EJ. Eu sou da EPEN Júnior, aqui do campo da Unifesp de Osasco. E a gente está na fase de implementação, né, estruturação do serviço de mapeamento de processos para a gente começar a utilizar isso como um serviço dentro da nossa carta, né? E a gente está nesse primeiro momento pensando em estruturar e definir formas de agregar valor, né? A gente tem também serviços de planejamento estratégico e a gente percebeu que o cliente ele não sente muito a parte da importância do serviço quando a gente não faz um acompanhamento das metas, eles não conseguem mexer muito nas planilhas. Então eu gostaria de entender qual é o tempo ideal que vocês acreditam que seja o tempo de acompanhamento após eu ter realizado, a EJ em si ter realizado o serviço de mapeamento de processos. Porque a gente ainda pensa se um mês é suficiente ou não, então a gente tem bem essa dúvida ainda. Tá, ótima pergunta, Thiago. Você me desculpa, mas eu não tenho uma resposta precisa para isso, porque depende muito da empresa do cliente. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo da prática, no meu trabalho. Eu trabalho com os chatbots
E quando a gente aplica uma melhoria, o acompanhamento é diário. Desculpa, a gente acompanha diário, mas os indicadores são semanais. Então, se eu apliquei uma melhoria na sexta-feira que vem eu vou coletar os indicadores de novo para poder entender se essa melhoria fez sentido ou não. Mas por quê? Porque para o modelo de negócio da empresa, ela faz sentido. As pessoas são voltadas para isso. Então, a gente tem recurso humano para fazer isso. Agora, se for falar da EJ de vocês, se for um projeto que delonga mais tempo, eu sugeriria um acompanhamento aí de até uns 3 meses ou, no máximo, uns 6 meses, assim, se for uma coisa que demora muito. Agora, se for um processo mais rápido, que os resultados vão aparecer na prática, 1 mês a 60 dias é um bom acompanhamento, e também saibam entender a capacidade dos recursos humanos de vocês. Não adianta querer acompanhar tudo muito rápido e não ter gente para fazer isso, porque pode prejudicar o ciclo da EJ, o ciclo de execução de projetos da EJ, e isso não é legal, porque vai prejudicar a qualidade. Fez sentido? Fez sim, muito obrigado. Acho que eu consegui tirar as dúvidas referentes a isso. Boa. Obrigado. Se precisar qualquer outra pergunta, pode mandar para a gente, viu? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu posso fazer a última, rapidinho. Claro. Pensando assim, a gente quer trazer isso para o departamento comercial da nossa EJ e quer dar algumas ideias de público-alvo que eles possam investir em prospecção ativa para que, tipo, a gente falar, ó, esse público-alvo tem mais demanda sobre esse serviço de mapeamento de processo. Vocês identificam algum público, assim, dentro das empresas que precisam mais desse serviço, que podem ser utilizados como meio que um guia ali para o pessoal de comercial fazer a prospecção ativa focando naquele público? Cara, um nicho que a gente prospectava bastante, fechava bastante para mapeamento de processos é restaurante. E uma dica que eu dou para vocês vocês podem abrir o iFood, filtrar os restaurantes com a pior classificação na hora da entrega, por exemplo. E vejam os comentários das pessoas sobre a demora na entrega, sobre a insatisfação delas com os pedidos. Na hora de prospectar, você procura falar com o responsável nesse restaurante e já joga o problema sem saber que você investigou antes, sabe? Mas fala alguma coisa do tipo que vocês estão conversando, investigando muito sobre restaurantes, e agora com a pandemia os pedidos aumentaram, então muitas vezes as entregas estão demorando, e isso leva uma insatisfação dos clientes, pode fazer eles a deixarem o estabelecimento, e já problematiza e já vem com a solução. Fala, ó, você já ouviu falar do mapeamento de processos? Com isso você vai poder ter um procedimento mais controlado, vai conseguir atender todas as demandas de entrega de vocês. Então, assim, isso é um nicho que vocês podem atacar muito, tá? Vocês têm mais alguma ideia, meninos? É porque, na verdade, essa questão de entendimento de mercado vai muito de um estudo, basicamente, do ecossistema que você está inserido para você conseguir enxergar oportunidades. Então, é muito difícil, por exemplo, eu, ou o Satinho, ou a Bruna virar para você e falar, não, ataca tal segmento, porque esse segmento vai te trazer resultado no sentido de você vai conseguir captar vários clientes e executar esse projeto em específico. Não é bem assim que funciona. Geralmente, nichos de mercado, estabelecimentos, de forma geral, que envolvem muitos processos, eles têm tendência a fechar processos voltados à área de otimização, não necessariamente ao processo de mapeamento. Então, assim, entenda o ecossistema que você está inserido. Eu acho que esse é o primeiro passo. Por isso, a importância de você ter um setor comercial que esteja muito bem alinhado ao seu setor de marketing. O seu setor de marketing tem que conseguir entender e conseguir trazer as necessidades do mercado para a sua equipe comercial. Beleza, você é meu consultor de vendas? Toma aqui, ó. A gente conseguiu coletar e analisar essas informações. É muito provável que esse nicho em específico vai ter essas necessidades e a gente vai conseguir implementar um projeto de mapeamento de processo. Vai fazer sentido para a realidade e para os problemas que esse tipo de empresa enfrenta. Mas sim, geralmente, de novo, os estabelecimentos onde o foco é processo, como restaurante, como, por exemplo, escritórios de contabilidade, como, por exemplo... O vestuário também hoje, que na pandemia começou a vender online nos marketplaces, também estão precisando muito.
porque a demanda aumentou demais e eles têm muita dificuldade com estoque para atender essa demanda. Então, inclusive, eu estava lendo sobre isso, que o vestuário aumentou muito a demanda por mapeamento de processo e otimização de tempo. Boa, Bruno. É um excelente exemplo também. Então, assim, Tiagão, a ideia, eu acho que o que a gente te dá de resposta final para essa sua pergunta é realmente tenta entender o ecossistema que você está inserido. Tenta entender as necessidades do seu cliente. Só assim você vai conseguir apresentar aquilo que faz sentido para ele. E, de novo, alinha isso com o marketing. A sua equipe de marketing tem que ser eficiente a ponto de conseguir extrair essas necessidades. Porque senão vira uma prospecção ativa, de modo que você atira para tudo que é lado, e aí você fala, não, tá de boa. Eu consegui fechar um projeto de mapeamento de processo. Mas você teve que fazer 200 cold calls, você teve que fazer 100 primeiras reuniões, você teve que fazer 50 diagnósticos. Olha o puto esforço que você teve para você conseguir fechar um projeto de mapeamento. Então, assim, adeque à realidade que você está inserido. Eu acho que esse é o principal ponto. Show. E aí, só para compilar também tudo, pensem em empresas que têm processos produtivos longos, que envolvem bastante burocracia, porque o mapeamento pode vir facilitando essa burocracia. Que mais? Empresas que trabalham com serviço de entrega. São várias coisas que dá para você mapear o processo e a partir desse mapeamento você traz muitas melhorias para eles. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Você acha que fez sentido, Tiagão? Fez sentido sim, gente. Muito obrigado. Já anotei aqui. Boa. Fechou, valeu. Gente, eu vou seguir aqui então, mas vocês fiquem à vontade para acessar a gente no Instagram, vocês vão achar também a gente lá, pode mandar. E alguns recados finais que a gente tem para dar. Prometo que a gente vai ser bem breve, só queria pedir mais 5 minutinhos de vocês. Preparamos um material de apoio para esse treinamento, que a Bru vai mostrar para vocês. Essa gravação, nós vamos disponibilizar ela, ainda não sabemos exatamente quando, mas eu acho que a gente vai postar no YouTube para ficar mais acessível para todo mundo, porque ela vai ficar grande, não é uma coisa que vai ser legal ficar mandando individualmente. E a gente tem uma proposta que queria saber se vocês acham legal, que é fazer um grupo no WhatsApp Open Bench, assim. Ainda não temos muitas pessoas aqui, mas eu acredito Como que as Telegram também, né? Mas as pessoas que estão aqui, eu acredito que vocês estejam realmente interessados em mudar alguma coisa no EJ de vocês, em fazer a diferença. Porque estamos aqui numa quarta-feira, 8h30 da noite, ouvindo a gente falar sem parar, e a gente está aqui para ajudar vocês. E eu tenho certeza que se vocês se dedicarem e interagirem com a gente tem certeza que pode ajudar a fazer a diferença na EJ de vocês. Então, a proposta desse grupo hoje a gente tem um grupo do Facebook para Bench, mas lá tem mais de 60 mil pessoas e nunca é um Bench interativo. Às vezes eu me disponho a responder Bench, um dia eu respondo a pessoa nunca mais aparece. Então, você não tira muito plano de ação de lá, não sai muita coisa, além de um Bench um pouco raso. E a gente queria abrir, tipo, uma mini comunidade, assim, no WhatsApp, no Telegram, que seja, mas com pessoas que estivessem realmente dispostas a fazer Bench e a construir o futuro da EJ. Porque, na medida do possível, a gente queria marcar papos. Eu acho que a apresentação, assim, é legal, mas a gente aproveita pouco, porque eu fico falando muito e eu quero escutar vocês, eu quero responder as perguntas de vocês. Então, a gente pode fazer algum esquema, tipo assim, uma vez por mês ou a cada 15 dias, a gente pega um dia que todo mundo pode, marca uma call, sei lá, 2 horas e vamos falar sobre estruturação de mapeamento de processos, vamos falar sobre estruturação do funil de vendas, vamos falar sobre a venda do projeto X, vamos falar sobre gestão de pessoas. Vocês preparam as dúvidas, a gente entra nessa chamada, fica respondendo pergunta, vocês ficam contando dificuldades de vocês ficam interagindo uma EJ com a outra, para ensinar o que faz, para aprender, para agregar, para trocar experiência, porque pelo que eu aprendi no movimento, era assim que as EJs cresciam. E antes a gente tinha os eventos para fazer isso, de uma forma mais viva, de uma forma próxima, que realmente agregava. E aí, como hoje a gente não tem mais esses eventos presenciais, infelizmente, a gente veio com essa proposta
queria jogar para vocês, para ver se faz sentido, para realmente ajudar a EJ. E o que está escrito Forms, mandem o link do Forms para eles, por favor. A gente vai deixar um Forms aberto até hoje, à meia-noite, que quem preencher, a gente está pedindo só para dar um feedback do treinamento. É muito importante para a gente estar melhorando para as próximas vezes, para a gente estar cada vez mais ajudando vocês. A gente vai pedir o e-mail de vocês para encaminhar esse material de apoio, para encaminhar os slides da apresentação, e vai ter uma pergunta se vocês querem participar desse grupo de Open Bench. Se vocês colocarem que não, o formulário se encerra. Se vocês colocarem que sim, vocês só precisam adicionar o telefone de vocês, e aí a gente vai estar adicionando vocês no grupo, vai estar começando a interagir, e vamos começar a marcar essas chamadas, que seja que tenha 1 ou 2 pessoas. A gente vai aproveitar um momento para construir o que for melhor para a EJ de vocês. E então, só lembrando, Forms, até meia-noite, vamos disponibilizar todos os materiais, a gravação no YouTube, e, mais uma vez, relembrando o nosso perfil, se vocês puderem seguir, puderem dar uma força, é o único feedback que a gente tem que o nosso serviço está fazendo sentido para vocês. E agora a Bru vai mostrar também em 1 minutinho o que tem nesse material